Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Domingo de São Pedro e São Paulo, solenidade no Brasil. Aqui é Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena. E São Pedro é a pedra, querendo ou não querendo, mesmo tentando interpretar diferente, São Pedro é a pedra. Aqui José Ricardo Bezerra gravando de Fortaleza. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja, né? De forma nenhuma. Enfim, não vou entrar em polêmica, com certeza vou citar isso depois, mas não é o caso de agora. Vamos ler a leitura de hoje e aí a gente comenta, tá? Eu toda vida esqueço de pegar o trecho. É o Evangelho de São Marcos. Mateus, a gente vai ler Mateus 16, 13 e 19. Estou acostumado a ler Marcos. Mateus Marcos, 16. Se fosse o 13º, mas como a gente está hoje aqui, essa solenidade é específica aqui no Brasil, né? Nos outros lugares do mundo aí em Viena mesmo. Itália, lá em outros lugares, a solenidade é no dia 29. São Pedro e São Paulo é 29, mas no Brasil ele é transferido, como algumas solenidades aqui no Brasil também são transferidas, né? Sim, a Ascensão, por exemplo, também é transferida. Aí, em alguns lugares também na quinta-feira mesmo. Então, aqui, inclusive, é feriado da Ascensão e no domingo seguinte, domingo do tempo comum. Né? Porque é depois da Páscoa, né? Termina a Páscoa e vai. Pentecoste. Depois da Ascensão ainda tem a Ascensão, aí os 40 mais um de dias, Páscoa. depois 50 dias a Pentecoste, depois que é o tempo. E aí também, por exemplo, Corpus Christi no Brasil é feriado, aqui também, mas nos Estados Unidos e no Canadá não é feriado, e o Corpus Christi passa para o domingo seguinte. Aconteceu semana passada, foi a solenidade de São João, que caiu na segunda-feira. E lá em Londres, teve um irmão nosso da comunidade, foi para a missa no domingo à noite, e o padre celebrou a missa da véspera de São João. No domingo à noite, aí ele ficou, será que eu cumpri o preceito, meu filho? O preceito do domingo é cumprido no domingo, independente da liturgia. Não se preocupe em relação a isso. Exatamente. Porque muitas pessoas dizem, não, é porque eu fui à missa, a liturgia era outra, e a missa A missa do domingo... Foi na missa no domingo ou no sábado à tarde, a partir das meio-dia, mas, digamos, o correto seria a partir das 17 horas, que é as vésperas, né? Começam as vésperas mesmo que a liturgia nos coloca, né? Mas em alguns lugares já se celebra a partir do meio-dia. Aqui no Brasil, aqui em Fortaleza mesmo tem igreja tem uma que tem missa. Meio-dia já começa aí celebrar a missa do domingo. O bispo, se o bispo autorizou, é isso aí, né? Mas e aí algumas pessoas falam, não, mas deveria ser a partir do pôr do sol. Então aqui na Europa no verão a missa do sábado não vale, porque o pôr do sol é 10 horas da noite. 10 horas da noite. Não vale, né? A missa. Mas enfim, o que o direito canônico nos fala é que a missa do domingo, você cumpre o preceito da missa do domingo no sábado à noite ou no domingo, independente da liturgia celebrada, seja ela de casamento. Não, mas aí tem um parênteses também, porque em alguns retiros nossos, por exemplo, a gente teve o retiro de escuta aqui, no sábado à noite foi celebrada a missa do sábado. Sim. Nesse caso, não era a missa do domingo, sim, a liturgia do domingo. Eu acho que nesse caso aí, não sei aí. Não, mas é porque todas as pessoas que estavam no retiro vão celebrar também a missa do domingo. Mas como eu falo, mas mesmo assim, se alguém não participasse da missa do domingo, a missa do sábado à noite, mesmo com a liturgia do sábado, valeria pelo domingo, porque independente da liturgia celebrada. Porque cumprir o preceito é participar da missa dominical. No caso, as vésperas já considera. Exatamente. Não, se você for para um casamento no sábado à noite e o casamento tiver missa, você cumpriu a missa você cumpriu o preceito do domingo. Lógico, o ideal é você participar. Missa de sétimo dia, sábado à noite, cumprir o preceito do domingo. A questão o ideal é que você celebre o domingo com toda a igreja, com as leituras e com as orações de toda a igreja, com a coleta de toda a igreja. Então, se você pode celebrar também domingo, por que não celebrar em domingo, né? Exato. Aí é a questão da lei, né? A lei pela lei. Se você quiser cumprir só a lei está cumprida. Agora, se você quiser cumprir o amor, aí é outra coisa, a gente pode conversar depois. Pois é. Mas, Evangelho de Mateus 16, 13 a 19. Vamos ler aqui. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho assim para a maioria das pessoas, muito conhecido. Né? E assim, as pessoas que raramente vão à missa, talvez não conheçam esse evangelho, mas para a maioria das pessoas que têm participado das missas dominicais, esse evangelho já é conhecido. Sim. Mais uma vez, aquela história, inclusive, que nós nessa semana estamos falando do método da Lexio Divina, né, no Instagram. Então, as pessoas acham que, por terem ouvido já, não tem coisas novas para você meditar e rezar com esse evangelho, né? Novamente, e aí, cada dia, cada momento em que você se aproxima do evangelho, da palavra de Deus, Deus vai lhe falando coisas novas. Então, tá aí. Vamos aproveitar esse evangelho de hoje para ver o que Deus fala de coisas novas nesse dia de hoje, né? Primeiro ponto que eu vi aqui, diga. Eu gosto de pensar esse podcast como um pouco uma preparação para a leitura da Lexio Divina. A gente faz isso aqui tudinho, com vários contextos, para que a pessoa pegue isso, tudo que ela pegou, e use no momento da leitura da palavra, né? O que a palavra diz. Então, a gente está tentando cavar mais o que a palavra diz. Eu acho que é um dos objetivos desse podcast é isso, ajudar nesse momento da sua Lexio. E, se Deus quiser, dos próximos também, né? O que a palavra diz e também o que a palavra nos diz. Para mim, para você, a gente medita, já é o primeiro e segundo passo, a leitura do que o texto diz e também daquilo que Deus já nos diz, que ajuda, mas não quer dizer que Deus tenha falado somente isso, porque nos falou isso, mas pode ajudar na sua lexo, na sua meditação e oração com a palavra de Deus, mas claro que Deus vai lhe falar muito mais coisas, né? Então, região de Cesareia de Filipe. Primeiro, essa questão aí da região. Não, Jesus não entrou nessa cidade. Cesareia de Filipe era primeiro, para diferenciar da outra Cesareia, Cesareia Marítima, que foi construída também por Herodes Magno, né? Foi embelezada, tem restos, a arqueologia descobriu lá na Cesareia de Filipe, Marítima, uma grande cidade, tem um anfiteatro parecido com aquele lá do Coliseu de Roma, tem o templo, tem outras coisas lá. E a Cesareia de Filipe foi do Herodes Filipe, que era irmão do Herodes Antipas, filhos do Herodes Magno. Então, a gente vê no Evangelho Herodes, o rei Herodes, aí muitas vezes a gente confunde aí os termos. E o Filipe, ele fez essa Cesareia, e deu o nome de Cesareia em homenagem lá ao César Augusto, e para diferenciar da Cesareia Marítima, era a Cesareia de Filipe. Jesus vai para essa região, que era perto lá do Monte Hermon, que depois vai para a Transfiguração, o capítulo 17 aí de Mateus vai fazer a Transfiguração, é lá perto lá de Cesareia de Filipe, né? Então, Jesus vai para aquela região, não diz que entrou nesta grande cidade, que era a Cesareia de Filipe. Então, é lá nessa cidade, longe já um pouco aí do território de Israel, a Galileia e a Judéia, que Jesus vai fazer essas perguntas aqui aos discípulos. Né? Então, só para situar aí o contexto onde nós estamos. Cesareia de Filipe, e é na região, não quer dizer que ele tenha ido nesta cidade. Né? Então, só essa contextualização aí, antes de a gente entrar nessas perguntas aí de Jesus. Então, também parece que algumas coisas nessa cidade tinham, assim, nessa região são muitas pedras, muitas montanhas, muitas rochas, então esse símbolo, quando Jesus fala aqui, está muito diretamente ligado aonde eles estavam, o que é muito legal, assim, de perceber que Jesus
usa também o ambiente onde ele está, as parábolas, as comparações, e a questão da idolatria, né? Eles estão ali num país que não é a Judéia nem a Galileia, não são, assim, ali é um país pagão, deuses, né? Assim, Então eles estão, é interessante, assim, Jesus ter falado, me remete a esse momento aqui de quem da identidade de Deus, eu me remete àquele diálogo com a samaritana. Porque na Samaritana, ele teoricamente, ele estava na Samaria, mas ali os samaritanos também são considerados idólatras, não adoram a Deus no templo e tudo mais, e se é no templo ou não é, e é no seu coração. E aqui ele está falando da pedra, né, da rocha e da igreja, e em vez dele ter falado isso em Jerusalém, ou próprio na Galileia que fosse, mas assim, ele não está falando da pedra do templo, ele está falando da pedra de Pedro e fora da região de Israel. Isso, assim, também é muito significativo isso. Para deixar muito claro uma independência do lugar físico, que a igreja ela não é um lugar físico especificamente, até porque deixou isso bem na região, assim, deixou um lugar assim, ele não estava, né? Não, foi aqui, foi lá naquele lugar ali, especificamente que ele falou isso, né? Não é diferente. Hoje a gente vai na Terra Santa, a gente vai e tem a capela da tríplice negação de Pedro, da tríplice afirmação de Pedro, né? Pedro, tu me amas mais, que ele tá lá. Foi lá mesmo. Pode não ter sido naquele lugar específico onde aconteceu, mas foi ali naquela região, porque você tá na beira do lago, você tá bem pertinho de Cafarnaum, você sabe que foi ali. A região de Cesareia de Filipe não tem como você dizer, não, foi aqui. Exatamente. Esses pontos aí também, muito interessante Jesus não ter falado em Jerusalém no templo, porque lá no fim da vida pública, quando Jesus vai subir lá para Jerusalém, e tem a subida, e lá na última semana, que São Marcos até detalha cada dia da Semana Santa. Então, é uma ocasião muito própria para Jesus se afirmar como a nova pedra, né? Sobre essa pedra que é Jesus, que é a rocha, e Pedro. Colocar Pedro, né? Inclusive depois Pedro e João vão pregar no templo, então diz, tá aqui, ó, eu sou a nova, nós somos a nova igreja, nós estamos aqui no novo templo, mas não é. Né? Jesus vai longe da região. Vai muito além de um templo físico, né? Arremeter para a Samaritana. É muito além de um templo físico, nem aqui nem ali, é em espírito e em verdade. E uma coisa interessante também que me chamou a atenção foi: quem vocês dizem ser o filho do homem? Aí São Pedro vai dizer: é o filho de Deus. O filho do homem é o filho de Deus. Isso aí é um ponto interessante. Mas antes de chegar nessa segunda parte, né, são duas perguntas, tem o que dizem os homens. Por que Jesus se interessou em saber o que é que o povo dizia dele? Né? Porque aí as conversas que diziam de Jesus, os discípulos, eles responderam. Então os discípulos disseram: dizem que é João Batista, dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas, Jeremias. Né? João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Esses 4 tipos que falavam que Jesus era. E Jesus não era nenhum desses. Mas era o que o povo falava. Então, o ponto aí que Jesus não pergunta o que é que os mestres da lei, os escribas, os sumos sacerdotes dizem que é o Filho do Homem. Jesus não perguntou o que é que os homens dizem, né? A pergunta aí, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus quer saber a opinião da maneira dela do povo, e não dessas autoridades, porque as autoridades tinham um viés já negativo. Não, isso é um falso profeta, isso aí não é. Mas o povo, o que é que o povo estava dizendo? Será que eles estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí é exatamente por que Jesus vai perguntar isso, né? É a correção de Jesus. Jesus quer ouvir a opinião deles, não porque não soubesse o que o povo dizia sobre ele. Jesus conhecia o coração do homem, né? O Evangelho de João diz. Jesus não estava querendo saber massagear o próprio ego, não. Não era. Mas era para corrigir o entendimento dos discípulos. Aí Jesus se afasta, pergunta para eles o que é que o povo está dizendo deles. Olha, Herodes pensa que eu sou o João Batista.
Porque disse, não, foi João, eu mandei decapitar. Quem é esse que eu... Algumas pessoas diziam que Herodes era o João Batista, que tinha... Aliás, que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado ou estava reencarnado, sei lá, era o próprio João Batista que ele tinha mandado decolar. Certo? O Jeremias, a tradição diz que os judeus esperavam que Jeremias era um profeta das nações. Jeremias e eram os grandes intercessores, acho que estão... Tem outro lá no Jeremias preparou o povo para o exílio, né? Também tem todo esse contexto de Jeremias, como Jeremias falou da nova aliança, né? Jeremias 31 lá fala, né? Colocarei o meu coração a Ezequiel, né? Tirarei o vosso coração de pedra e o coração colocarei em coração de carne. Mas lá em Jeremias 31 tem um oleiro, mas tem o Jeremias 31 que é a nova aliança, né? Outra coisa interessante é que Jeremias fazia muita coisa simbólica, né? Jeremias ia lá, enterrava o cinto, aí tirava o cinto e mostrava o cinto todo. Exato. E Jeremias fazia muitas coisas assim, eu fui lá e comprei a terra lá do meu primo, porque eu era coisa, olha, isso aqui é para vocês entenderem que tem esperança. Jeremias, ele era muito concreto nas ações proféticas dele também, né? Ele dava muitos exemplos da própria vida, né? E até o próprio Jeremias foi jogado na cisterna para morrer, porque era profeta, né? Assim, porque ninguém gostava das profecias de Jeremias e ele foi rejeitado e botado lá na cisterna para morrer. O que é uma... Assim, claro, eu estou nas vossas mãos, se vocês façam de mim o que vocês quiserem. Jeremias diz isso lá para o rei lá, e depois o rei tem pena lá e manda o servo dele lá tirar o povo. Tá certo? Mas o Jeremias 31, a nova aliança, é do versículos 31 em diante. Ele diz assim, concluirei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma aliança eterna, uma aliança nova. Não como a aliança que eu fiz aos vossos pais. Né? A aliança que eu concluirei, porém, uma minha lei no fundo do seu ser, escreverei no seu coração. Então sereis o seu Deus, eles serão o meu povo. O Jeremias é o profeta da nova aliança. E Jesus vai usar essas palavras na instituição da Eucaristia lá. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Então, a relação de Jesus com Jeremias também é muito grande. Né? Eles não estavam totalmente errados, porque Jesus é um novo profeta, né? Ele é o profeta prometido por Moisés lá atrás. E assim, o novo Moisés, né? Que era o profeta esperado que Moisés tinha anunciado, né? Este profeta vocês ouvireis. Isso. Então, assim, o povo não estava completamente errado em fazer essas associações, mas ainda não era nem superfície, não era nem arranhar a superfície de quem Jesus era. E aí Jesus vai além, Nessa segunda pergunta aí, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Aí é o Pedro que vai fazer essa afirmação, mas porque ouviu do Pai. É o Pai quem revela a Pedro quem de fato Jesus é. Em outra tradução fala que não foi a carne nem o sangue. Aqui na tradução litúrgica fala que não foi um ser humano que revelou isso. Mas o meu Pai que está no céu. O Pai é quem revelou, não foi a carne nem o sangue. Nem o sangue, né? Mas aqui não foi outro ser humano. Isso também isso é interessante também por causa do lado, porque, de novo, tem várias camadas aqui. É o filho do homem, tu és o filho de Deus, e ele vai dizer, tu és filho de Simão, e não foi um homem. É assim, você é um filho de homem, mas não foi um homem que te revelou isso, mas foi Deus, de quem eu sou filho, né? São muitas camadas aqui. A liturgia aí diz o ser humano, traduzindo aí, porque carne e sangue seria, na verdade, um entendimento humano. Que Pedro, assim, as pessoas diziam uma coisa, era o entendimento humano das pessoas. Agora vai ser o entendimento do céu, do Pai que está nos céus. É esse entendimento que deve prevalecer para os discípulos, né? E é o que prevalece para a igreja, né? É o que prevalece para a igreja até hoje, a revelação divina, nós como igreja como um todo. E São Pedro, na pessoa do Papa, é quem é o guardião dessa revelação do Pai, de quem Jesus é. Verdadeiro Deus
e verdadeiro homem. Aí Jesus, que já tinha se revelado o Filho do Homem, quer dizer, a humildade de Jesus se revela e diz, olha, é o Filho do Homem. Vocês estão pensando quem é o Filho do Homem? É o Filho do Homem este que vos fala, né? E aí depois Pedro vai dizer, é o Filho de Deus vivo, né? Muito além. E é o Filho de Deus vivo, aquela remete também àquela passagem do Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos lá. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês estão muito enganados quando vocês acham que Deus que não tem ressurreição, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Exatamente. A polêmica com os saduceus lá, os saduceus, né? Afirmar que não tinha. Então, essa segunda pergunta aí de Jesus aí é a afirmação de Pedro, né? Então, esse ponto aí da nossa meditação também que para mim veio, é deixar que o Pai nos revele quem é Jesus para nós, né? Que a gente escuta o povo, né? Tudo bem, entendimento humano e não é que estejam totalmente errados, como você disse, mas não é o principal. O principal é o que Deus fala, né? Santa Teresinha vai dizer, Deus, eu sou o que Deus pensa de mim, né? Então, ouvir o que Deus pensa de mim, quem é verdadeiramente Deus, porque o que o povo fala, o que todo mundo pensa aí, pode dizer à vontade, mas... Né? Esses dias foi a festa de Santo Irineu, eu não me lembro, faz pouco tempo, assim, deve fazer uns 2 dias, eu acho. Dia 28. Pronto, faz pouco tempo, né? A gente, 20 de março. E aí eu escutei... Doutor da igreja, inclusive, né? Doutor da igreja, declarada... O 27º doutor da igreja. Doutor da igreja, contra as heresias. A gente tinha que ler contra as heresias na faculdade. Difícil. E aí tem um pessoal, tem uns influencers aí que diz, não, eu li contra as heresias. Rapaz, leu mesmo porque é um livro difícil de ler. Mas, fecha parênteses, eu tô até querendo ler de novo. Mas eu até tentei ler de novo, mas aí parei, eu vou até voltar. Enfim, eu estava vendo a homilia do padre Paulo Ricardo sobre Santo Irineu e falando do gnosticismo, que é uma das coisas que ele lutou, né? E como existem novos gnósticos aqui, que se arvoram como doutores, que sabem mais do que a igreja, porque estudaram um pouco, eles sabem mais do que a tradição milenar, e como a gente não pode dar ouvido a esses intelectuais que acham que sabem muita coisa e ignoram a tradição da igreja, né? O Papa Francisco fala na exortação, né? Eu acho que é Evangelical, né? Que fala dos novos gnósticos, o gnosticismo nos dias de hoje. Então, muito forte. O gnosticismo que foi combatido por Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João que já combatiu o gnosticismo naquele e agora, nos dias de hoje, ainda continua. Os novos gnósticos aí tentando dizer o que o conhecimento é levado. Não, nós temos o nosso conhecimento. Agora a gente sabe mais do que os outros e a gente vai ser salvo porque a gente sabe mais que os outros. Meu filho. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tinha toda a autoridade que ele quisesse para dizer que quem sabe mais vai ser mais salvo. E próprio Tomás de Aquino disse que não tem nada, não é o conhecimento, é o amor, a caridade, porque foi Jesus que disse, né, basicamente. Mas ele tinha, se ele quisesse ter enganado todo mundo, dizer, não, porque eu sou mais sabido, eu vou ser mais... Santo Tomás de Aquino, porque graças a Deus era muito humilde também, não era só um cara muito inteligente, mas um cara de oração, ele já desmascarou isso, que não é o conhecimento, não é saber mais que vai te deixar mais alto no céu, né? É amar mais, é amar mais, né? A chave de tudo é o amor. O amor é a essência da lei. Nós seremos julgados pelo amor, né? São João da Cruz. Né? No fim da vida, nós seremos julgados pelo amor. Que é uma beleza de um duplo sentido aí maravilhoso de São João da Cruz, né? Porque nós seremos julgados pelo amor que nós agimos, mas nós seremos julgados por aquele que é amor, pelo amor. Que é amor. Então, ele fez de propósito, porque o homem é um gênio. Mas, essa afirmação deles é muito bonita. Mas ainda para terminar aqui, e depois eu queria passar para um outro ponto aqui da solenidade de hoje aí, né? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí é aquela história dos novos aí, entendidos aí, que querem dizer isso, não, porque... a igreja está se acabando. Está se acabando, pois é. Quem é que você pensa que vai dizer que a igreja vai se acabar?
foi Napoleão que queria, quando invadiu Roma, ele disse, olha, eu vou destruir a vossa igreja. Aí um cardeal lá, um dos bispos lá, disse, olha, se nós que somos nós de dentro aqui não conseguir... Imagina tu. Não, mas assim, gente, não dá, porque as pessoas dizem, não, mas a igreja está se acabando. Não está. Não, porque desde o modernismo... Meu irmão, o gnosticismo já está no tempo de João apóstolo, já tinha heresia gnóstica. A Bíblia não tinha nem acabado de ser escrita, já tinha heresia, meu povo. Vocês acham que vai ser uma heresia de agora que vai acabar com a igreja? Meu povo. Aliás, a gente nunca conseguiu acabar com o gnosticismo, né? Mas, enfim, é outro problema. Mas, para mim, essa passagem, esse versículo aí, que também pode nos ajudar na nossa oração, é porque assim, a gente está sujeito a esses ventos contrários. Aí faz remete ao domingo passado, né? A barca de Porque Deus. o inferno tenta. Não quer dizer que não esteja tentações para destruir a igreja, não. E vai tentar. Você tem que se preparar, porque não é contra a carne nem contra o sangue, né? Que a gente está lutando, não. Exatamente. Contra os espíritos. Então a gente vai ter combate até o fim. Mas a certeza que Jesus nos dá, não prevalecerão. Não prevalecerão. Não, é aquela coisa do tipo assim, e aí entram, me perdoem os irmãos protestantes, de vez em quando a gente dá umas cutucadas em vocês, mas o Corcovado é uma pedra e sobre esta pedra está o Cristo Redentor. Essa frase, ela é muito clara, do mesmo jeito. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não dá para ser mais claro do que isso. É o que Jesus quis dizer aí. Mas tudo bem, fecha parênteses aqui. O caso é que a nossa casa, a casa da igreja, está construída sobre a rocha. Podem vir ventos e tempestades e não vai cair. Né? Foi a leitura desses dias. Essa semana a gente leu essa leitura, né? O fim do Sermão da Montanha. Mateus 7 lá, né? Deram os ventos contra... Os ventos, as águas e a tempestade deram contra a casa, e a casa da areia ruiu, e a casa sobre a rocha não teve fim. Isso eu queria só dizer assim, que isso é uma cutucada de um nazareno em cima do pessoal de Cafarnaum, que é uma coisa. Porque Nazaré é construída em cima de uma pedra, e Cafarnaum é construída em cima da areia. Deixa só... Foi uma alfinetadazinha aí do nazareno, eu quero dizer. Mas lógico, assim, eu acho, muito provavelmente, pode ser que isso tenha acontecido também, viu, gente? Vamos combinar que realmente Cafarnaum era na beira do lago, tempestade em cima de tempestade, eles não estavam realmente construídos sobre a pedra, mas lógico, tinha casa de pedra, e a gente, quando vai lá em Cafarnaum, a gente vê que tem as bases das casas até hoje lá. Mas pode ter sido um exemplo muito concreto de alguma coisa que tenha acontecido ali naquela época, naquela região ali. Porque é assim, né? Assim, você vê Nazaré, as casas construídas sobre a rocha, e Cafarnaum e aquela região, as casas construídas na areia. Mas uma das coisas que me chama a atenção aí é quem escuta a minha palavra e age. Né? Põe em prática. Em inglês é act on them. Nesse dia, eu não sei porque, eu acho que eu não estava com a minha Bíblia em português, eu rezei em inglês. Mas quem escuta, who hears my word and act on them. A palavra em inglês fica muito mais claro. Você tem que escutar e agir em cima disso, né? E aí, pôr em prática. Porque ouvir por ouvir vai ficar igual aqueles outros que disseram Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, nem te conheço. Né? Pois é. Não é que você não fale Senhor, Senhor. Precisa falar que também aí é a oração, mas aí a oração sem a ação acaba também não tendo efeito, né? Aquela que Jesus recrimina lá também, eu não fiz nada. Exatamente. Você o problema foi não ter feito nada. Deixou de fazer, deixou de cumprir as obras de caridade, aquelas obras de misericórdia lá, que também fiz esse comentário lá. Sim, eu queria falar ainda, não sei se o senhor também vai ter mais o que falar, mas eu queria falar das chaves, do poder das chaves. Fale, isso aí. O outro ponto que eu ia falar é sobre Paulo, né? Porque hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Aí eu queria só dar um toque aí, porque o Evangelho só fala de Pedro. Né? É claro, né? Porque o São Paulo veio depois. Mas então pronto, eu vou falar aqui um pouquinho das chaves, aí a gente fala sobre Paulo, acho que vale muito a pena falar sobre Paulo, com certeza. A questão aqui das chaves, eu só queria fazer remeter ao Antigo Testamento, porque isso é muito válido.
existia um cargo desde o reinado de Davi, se não me engano, Albaite, eu não esqueci como é que pronuncia. Mas o Albaite era exatamente como se fosse assim, o primeiro-ministro. É com quem o rei deixa a chave para ir para a guerra, ou seja lá o que for. Esse ministério era estabelecidíssimo na casa de Israel. Inclusive, em algumas partes, se não me engano, no livro de Reis ou de Crônicas, eles mencionam de novo quem fica com as chaves, de tão estabelecido que é esse ministério, digamos assim, essa função, esse cargo no reino de Israel. Então, assim, quando Jesus está dizendo eu estou te dando as chaves, não é simplesmente uma coisa alegórica e dizendo assim, não, isso aqui é a chave como um símbolo. É muito mais do que isso, porque no reino de Israel isso é estabelecidíssimo, que existe aquele que guarda as chaves. O papai estava procurando, provavelmente é uma passagem... Estou procurando aqui, me lembrando daquela outra passagem do Isaías, que diz, né? Vou estabelecer o meu vizinho, o nome da pessoa lá, que diz aqui, que é essa passagem aqui, e ele é quem vai... É porque tinha lá no palácio uma pessoa que estava tentando usurpar, e aí ele estabelece esse outro novo, certo? Estava procurando aqui qual era aqui a passagem, mas eu acabei, né, na Bíblia Nova de Jerusalém, não encontrei não. Vou pegar na minha pequenininha. A pequenininha o senhor conhece até de olho fechado. Essa Bíblia aí, ela deve ter mais de 40 anos, com certeza. Né? 89. Foi em 89, quando a primeira vez que eu fui lá para a Terra Santa, lá para Roma, lá, né? E fomos depois para Medjugorje também, com essa mesma Bíbliazinha aqui. 89. Olha, encontrei. É o Isaías 22, era Sobna, tá certo? Contra Sobna. Ele estabelece o Eliacim, tá certo? No lugar do Sobna, porque o Sobna lá é que ele diz aqui, ó, vai procurar o intendente, a Sobna, o intendente do palácio. Aí ele vai dizer exatamente aqui que ele vai tirar as funções do Sobna e vai revestir o Eliacim, que diz, ó, porei sobre eles, os seus ombros, a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. E quando ele fechar, ninguém vai abrir. Aí. Exatamente, Isaías 22. Aí eu encontrei. A pequenininha pode dizer qualquer coisa que na pequenininha ele acha. Mas o poder das chaves é muito claro. Então Jesus, ele tá assim, aqui ele já está fazendo essa coisa. Eu vou para o Pai, mas depois vou enviar o Espírito, mas aqui quem está ficando com a chave é Pedro. Ele já está deixando muito claro aqui. Isso é uma coisa até que depois pode até parecer confuso para os discípulos ali, quer dizer, então ele vai ser rei mesmo de Israel, porque já está dizendo que a chave vai ficar com Pedro, quer dizer, já deixou o primeiro-ministro aqui com Pedro, assim, já deixou isso estabelecido, que quando ele for rei vai ser isso aqui. Então, já podia dar uma confusão. E aqui ele está dizendo, não, mas assim, é muito além disso, meu povo. De novo, isso é muito além do que simplesmente o território, o reino, o templo, um lugar físico. A igreja, ela não é um lugar físico, né? Embora a igreja, ela se reúna no lugar físico. Mas vamos falar de Paulo agora. Porque a solenidade hoje é São Pedro e São Paulo. Claro que aí o evangelho não fala de Paulo, porque Paulo só foi entrar, assim, digamos assim, né? Depois na sua conversão no caminho de Damasco, né? E a primeira leitura de hoje é de Timóteo, já no fim da vida, né? Combati o bom combate, guardei a minha carreira, completei a corrida e guardei a fé. Né? Agora resta aí. Então, por que a igreja é fundada em Pedro e em Paulo? Também lá em Roma tem, né? Lá na Praça de São Pedro, de um lado é o Pedro e do outro lado Paulo. Né? A Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro, que é São João de Latrão, mas a Basílica Romana, lá, a Basílica de São Pedro e São Paulo, chama exatamente porque tem os dois apóstolos, e tem a Basílica de São Paulo fora dos muros, onde se diz que São Paulo foi decapitado, morreu lá, certo? Mas o que eu estava me lembrando aqui, por que a igreja colocou Pedro e Paulo? Assim, a tradição já diz que em muitos séculos esses dois apóstolos eram celebrados juntos, né?
chama Paulo também de apóstolo. Paulo é o doutor das nações. Mas Pedro também começou a evangelizar os gentios, né? Os Atos dos Apóstolos lá, Cornélio, e depois isso aí. A primeira evangelização lá. O primeiro foi Paulo, Pedro. Exatamente. Pois é. Tem as viagens missionárias de Paulo, né? Então, Paulo e Pedro, os dois, são missionários. Primeiro ponto aí nessa questão, né? Não, porque não escolheu Pedro e João, porque os dois trabalharam juntos também no início dos Atos dos Apóstolos. Né? João era o discípulo amado. Mas, no entanto, Pedro e Paulo foi escolhido. Tem umas tradições que dizem que Pedro e Paulo foram martirizados no mesmo dia 29, que também não porque nessa região, nessa época do ano, se celebrava Rômulo e Remo, né? Então se colocou, mas a tradição diz que os dois apóstolos teriam sido martirizados talvez em anos diferentes, mas no mesmo dia. Outros dizem até que seria no mesmo ano, né? O ano de 67. Mas aí não vem o caso. O importante é que, assim, Deus escolheu Pedro, Jesus institui Pedro, e depois a igreja confirma Paulo também como doutor das nações, e Pedro e Paulo, desde sempre, os dois lá em Roma, e que estão as bases da igreja. Assim, não, porque a igreja surgiu depois de Paulo. Tem uns doidos aí na internet que dizem, não, porque quem colocou a teologia mesmo na igreja, Jesus não disse nada, foi São Paulo. Ave Maria. Uma pessoa que diz uma coisa dessa é porque ela não estudou uma linha de história da igreja e o Atos dos Apóstolos não, menos ainda. Então, assim, para a nossa meditação de hoje aqui, eu acho que colocar Paulo, também essa parte da missionaridade, também eu estava vendo outros aspectos, né? O amor também, né? João era o discípulo amado por Jesus, mas Pedro é quem diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, mais do que aqueles aos outros. E Paulo também vai dizer esse grande amor que Paulo teve nas cartas aqui em São Paulo. Sim. Também o amor de Deus nos constrange, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, São Paulo aos Romanos, né? Quem não se poderá separar? Nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem nada. O amor que Paulo tinha, a parresia, o desejo de levar Jesus para todos os homens. Então, né, isso é uma característica muito forte e que nós também nós imitarmos. Né? Tanto a missionaridade, o amor e a fé. Né? Uhum. Pedro disse, a fé, claro que se olhar as fraquezas desses dois apóstolos também, a gente pode pensar que não. Pedro negou Jesus, Pedro não né? Paulo perseguiu, estava lá no primeiro martírio. Estevão perseguiu, estava lá. Mas Deus não olha as nossas fraquezas. Deus escolhe aquelas pessoas que Ele quer, né? Deus escolheu aquele que quis, né? São Marcos vai dizer lá, aqueles 12 lá. Escolheu os que Ele quis. Aqueles que quis, né? Então, eu acho que nesse dia de hoje, nessa solenidade, a gente meditar também essa escolha irrevogável, né? São Paulo também vai dizer a Romanos, né? Os dons de Deus são irrevogáveis, né? Então, eu me lembro. Não nos. Eu me lembro de um cartão de aniversário que o senhor me deu, provavelmente no ano 2000, eu vou dizer. Que eu acho que foi por aí. Eu acho que foi quando eu estava indo para Curitiba, que eu fui para Curitiba em 2000, e a gente fez reciclagem juntos, e o cartão de aniversário era praticamente só trechos das cartas de Paulo. Você lembra desse cartão? Não me lembro. O cartão era um cartãozinho bem pequenininho, e aí o cartão tinha assim, como o cartão é pequeno, eu vou colocar somente essas passagens que eu quero, que é o meu desejo para você. Aí tinha Timóteo, e eu me lembro que o trecho ia falando assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que ninguém te despreze pela tua jovem idade.
E porque os dons e os serviços de Deus são irrevogáveis. E aí terminava com o número 6, que o Senhor te abençoe, te guarde e te mostre a sua face. Mas eram assim uns 4 ou 5 passagens assim, de São Paulo, as cartas, o que ele escrevia para Timóteo, para Tito e tal. E assim, eu me lembro demais. E eu perdi este bendito desse cartão, mas pelo menos assim, a memória dele permanece. 24 anos depois ainda está muito claro, porque... Assim, e se remete ao momento lágrimas de novo do podcast, mas vamos lá. Isso assim, me abriu também muito os meus olhos para ver Paulo, a relação de Paulo, de paternidade que ele tinha com os discípulos dele. Nesse momento, lógico, eu recebi um cartão de aniversário do meu pai, usando as palavras de Paulo. E aí isso me fez inverter também esse olhar, né? Paulo era muito cuidadoso, amoroso, ele era muito... Sim, tinha um temperamento muito forte, a gente vê as brigas dele com Barnabé, com Paulo, com todo mundo, com Pedro, com todo mundo. Mas, com Pedro, e assim, mas ele era muito amoroso, ele prestava atenção, assim, o Tito, o Timóteo, os discípulos dele, os que iam com ele, ele se preocupava, e ele dizia, olha, aquela coisa, e é muito bonito isso também, ver, olha, fulano de tal deixou a capa lá na coisa de fulano de tal, leva para fulano. E isso era muito bonito dele, assim, ele é muito humano. Às vezes a gente tende a olhar São Paulo como aquele grande santo, evangelizador e tudo mais, e aí eu queria deixar o convite para prestar atenção aos nossos ouvintes, para prestarem atenção nas cartas de Paulo, a humanidade, a fraternidade, assim, a caridade, o amor, a paternidade de São Paulo para com aqueles que ele evangelizava. Porque ele não simplesmente evangelizava e deixava, né? Ele cuidava, ele escrevia lá para os Gálatas. Voltava depois, né? Voltou várias vezes nas comunidades, pelo menos algumas vezes, não sei, assim, algumas, né? Conseguiu voltar para ver todas, né? A gente não sabe nem se ele conseguiu ir para a Espanha, ele queria ir para a Espanha, a gente não sabe se ele foi. Porque também isso. Pois o martírio não foi no fim da terceira viagem missionária que dizem, quando ele chegou lá em Roma, que ficou na casa... com uma certa liberdade, né, com os 2 soldados que estavam prendendo, e parece que nesse julgamento aí ele teria sido absolvido, e aí ele pode ter ido à Espanha ou ter ido para outros lugares, e até escrito algumas cartas, segundo o que o pessoal, os exegetas dizem. Mas a morte dele foi numa segunda ida a Roma, né, quando Pedro morava lá, já estava lá em Roma, e Paulo vai chegar e vai ser morto. Mas a tradição diz que Paulo foi decapitado e morreu lá em Roma, com certeza. Sim. Isso aí é firme, né? Eu queria deixar essa dever de casa, né? Vamos conhecer São Paulo não só pelas grandes coisas que ele fez, mas pelas pequenas coisas que ele fez. Eu convido todo mundo a ler o começo e o final de todas as cartas de São Paulo para vocês verem que cara legal que era São Paulo. Porque ele vai escrever uma carta, assim, vamos dizer que as cartas de Coríntios são umas puxadas de orelha bem grandes. Mas ele vai saudar, assim, um por um, olha, fulano de tal, diga que eu tô lembrando, fulano de tal mandou um abraço para fulano de tal. Isso é tão, assim, tão humano dele, né? Na carta aos Romanos, também no final das cartas aos Romanos, ele tem várias, né, pessoas às quais ele se dirige lá, né? Então, também tem todos essa comunidade de pessoas pelas quais ele tem cuidado, ele se lembra e faz referências, né? Imagina São Paulo com as redes sociais, imagina o WhatsApp de São Paulo como devia ser, gente. Quantos grupos, né? Quantos grupos de WhatsApp? Grupo de Coríntios, de Filipe, grupo de Efésios. Aí o pessoal tudo pedindo para... tudo pedindo para adicionar São Paulo nos grupos dele do WhatsApp. Eu quero... Enfim, brincadeiras à parte, mas assim, ele usou todos os recursos que ele tinha na época que ele tinha para evangelizar. Também isso é muito bom, né? E hoje nós estamos aqui usando os recursos que nós temos também para espalhar a palavra de Deus, e tomara que tenha sido feito. Amém? Eu nem medi aqui quanto tempo, mas aí eu acho que... Tem 44 minutos de gravação até agora. Eita, pau, é muita coisa. Mas esperamos que você tenha gostado, nossos ouvintes aí. Já sabe. Encaminhe para outras. Dê o like. Eu prometo,
No podcast que vem, acho que eu vou dizer a primeira coisa: deixe seu like. Eu pensei, gente. Vamos rezar então, né? Vamos rezar. Entregando nosso Senhor aí. Sou eu ou você? Não sei. Pode rezar. O senhor quer. Eu sou fã de Pedro e eu sou fã de Paulo, mas o senhor vai com Paulo hoje. Vá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, te damos graças por este domingo, desta solenidade de São Pedro e São Paulo, teus apóstolos, que deram a vida também, mártires, que evangelizaram, que o evangelho chegou até nós. Te damos graças pela tua palavra, Senhor, que é viva em nossas vidas, pela tua palavra e por estes dois grandes exemplos para nós, que nós somos chamados a imitar. Com todas as suas fraquezas, com tudo que nós conhecemos um pouco das suas vidas, mas tu os escolheste, Senhor. Não somente a eles, mas também a cada um de nós. Por isso, Senhor, te pedimos nesse dia, olha, Senhor, para cada um desses nossos ouvintes, aqueles que estão nos escutando agora, para que tu dês a eles a certeza da tua escolha, da tua eleição por eles, como tu dás a nós. Obrigado, Senhor, porque teus dons são irrevogáveis. E assim, Senhor, nós cumpriremos a tua vontade. Ouviremos de ti, Senhor, quem realmente tu és. Saberemos, Senhor, testemunhar a ti, a todos aqueles que nos somos enviados. Te pedimos tudo isto pelas mãos da tua e a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, providenciai. Deu uma travadinha, mas estamos de volta, vai dar certo. Deu essa oscilação, mas graças a Deus conseguimos até o final. Concluir aqui, porque estávamos com receio de que essas oscilações causassem algum impacto durante a gravação, mas pelo menos acho que foi só esse finalzinho aqui. Foi só o final. Então, gente, um forte abraço a todos. Deus abençoe. Não esquece o seu like e de compartilhar. Até amanhã no Instagram, até amanhã no YouTube e até a semana que vem aqui no podcast. Deus abençoe, shalom.